Olá meus amigos, tudo beleza? Eu sou Marcelo Bates do canal Polinizantes. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma colônia de abelhas iraís, né? Nanotrigona testaicicornis, que durante a noite o pito de entrada delas foi quebrado, né? Alguma coisa quebrou, rompeu ele rente à entrada da estrutura da madeira, né? E o que acontece? Como ela é uma colônia ainda jovem, do resultado de uma divisão que eu fiz, ela com certeza não tem material suficiente para reformar aquela estrutura rapidamente. E aí durante a noite eu fui lá dar uma olhada, dar uma fiscalizada. Vou mostrar para vocês aqui que recursos elas utilizaram, como não conseguiam fechar totalmente, né, a estrutura do pito. Eu vou mostrar nesse vídeo que recursos elas utilizaram para fazer o fechamento dessa porta, não tendo uma boa reserva, mas elas têm os seus mecanismos de defesas, né, para fechar a estrutura, que as iraís fecham todas as noites a portinha. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha, vou escurecer daqui a pouco, a gente está dando uma olhada. Um abraço. Então amigos, como vocês podem ver aqui, ó, a noite chegou, e elas não dão conta de fechar totalmente a estrutura do pito. O certo é elas fazerem uma malha fininha aqui, né? Que não passe nada por essa malhinha. Mas observem, está até bem interessante essa estrutura aqui. Eu vou falar para vocês a importância de ter as árvores nativas, árvores de resinas, até com substâncias de repelente, que provavelmente está ocorrendo aqui. O que acontece? Há umas gotículas minúsculas aqui, vocês podem observar com atenção, mais escurinhas nas pontas, nas bordas dessa extremidade que está bem mais ao centro, né, desse pito, né? Ele foi quebrado praticamente por um todo, ele quebrou assim, rompeu diretamente com a madeira, como eu falei para vocês. Na parte da manhã eu não tirei uma foto na hora, eu devia ter tirado, eu acabei não filmando, mas vocês podem observar aqui que foi totalmente novo. Porque toda a estrutura da cera aqui é nova, né? Então elas tiveram que fazer isso aqui, esse material, elas prepararam rapidamente. O pito dela ainda não era muito grande, né? Ele tinha um tamanho aí de uns 8 a 10 centímetros, mas ele caiu aqui, alguma coisa bateu nele, talvez uma folha, um passarinho, alguma coisa. E eu também não localizei aqui nas folhas, aqui no chão. Mas tudo bem. Observem aqui com atenção que esses pontinhos minúsculos aqui, ó, mais brilhantes, contêm resinas, né? Coletadas em árvores. Por isso que é muito importante árvores como a aroeira. Eu tenho até um artigo científico dela que eu consegui baixar na internet aí. Eu vou ver se eu deixo ele para vocês aqui. Que há substâncias repelentes para vários tipos de formigas, né, insetos, né, na aroeira. Por isso que eu planto também aroeiras, né? É uma planta muito importante. Eu vejo as abelhas nativas, praticamente todas que eu tenho aqui, todas. Eu já vi todas elas, eu tenho em torno de 12 espécies aqui. Eu vejo todas as abelhas coletando resina nela. Todas. Vou deixar até um link aí de um pé de aroeira que eu tenho, de um deles, né? Que eu plantei de semente. E ele já tá essa árvore maravilhosa. Vocês dão uma olhada, vai aparecer um link aí em cima, ó. Depois dá uma olhadinha para quem não viu ainda. Mas eu vejo essas abelhinhas minúsculas indo lá coletar essa resina. Tira diretamente no tronco da árvore. E essas resinas contêm substâncias também repelentes e que as formigas, por exemplo, algumas formigas, porque a iraí vive numa conectividade com algumas espécies de formiga, um processo simbiótico. Há formigas que transitam junto internamente com as iraís sem qualquer problema. Elas combinam feromonalmente, né, na comunicação, elas se adaptam a viver próximas sem problema algum. Elas convivem bem e uma precisa da outra. É uma colônia que você não deve isolá-la. As abelhas todas, eu sou bem fora desse contexto de que abelhas não podem ter contato com formigas. Apenas assim, colônias já estruturadas, né? Pois colônias jovens que a gente acaba de montar, ela ainda não tem toda a hierarquia pronta, ela vai ser atacada facilmente. Mas uma colônia instalada na natureza, mas que a colônia mãe já mandou uma equipe para aquela nova moradia, para montar toda a estrutura com o sistema todo de proteção que precisa, essa não tem problema, essa já cria defesas e mecanismos para todos os seres que tentam invadir ali. Ela vai lutar já com recursos que ela já vai ter guardado. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, para quem já acompanha aqui o canal, sabe que já falo isso em vários vídeos por aqui. Tá certo? Então por isso que é muito importante termos a presença de plantas nativas específicas, com resinas específicas, que ajudem essas abelhas a ter defesas, a melhorarem o sistema de defesa delas. O que acontece? Elas não conseguiram fechar tudo, mas conseguem deixar essa estrutura aqui de modo que formigas também que sejam predadoras dessa espécie, por exemplo, que não tem uma convivência boa com ela, alguns tipos de formigas, que são muitos deles, né, são centenas, o que ocorre, ele não vai ter interesse no ataque aqui. Agora vão passando-se os dias. Observa, ó, aqui a situação já começa a mudar. Elas já conseguiram
depois de uns 2, 3 dias, buscar recursos, produzir mais cera, né, nas abelhas internas que produzem cera, um trabalho que toda a hierarquia precisa estar estruturada dentro de uma colônia, né? Quando você faz uma divisão, você separa parte dessa equipe que tem que ser reestruturada novamente. Então aqui, por exemplo, estão bem organizadas, mesmo com a quebra desse pito, que é importante o pito bem estruturado para elas. Elas têm uma reservinha aqui de resina disso, resina daquilo, cera mais mole, né, que elas utilizam aqui também na estrutura da porta, só na portinha, porque com o tempo ela vai ressecando aqui na base e vai virando uma estrutura mais firme. Não deu tempo para isso ainda, mas essa colônia está desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Ela está com recursos agora, já nesse estágio, já fez uma malha aqui muito certinha, muito bem feitinha, e aí ela vai priorizando agora manter isso aqui até aumentar a estrutura do pito, caso tenha uma luminosidade aqui mais precária, né? Uma penumbra, por exemplo, haja mais sombra, que é debaixo de uma árvore, de um pé de jabuticabeira. Então, pode ser que em tempos de mais sombra, essa estrutura do pito ele fique um pouco maior e facilite a chegada das abelhas a localizarem logo o ponto de chegada. Pode ser que elas precisem desse recurso e elas tendem a aumentar ele caso necessário. Mas foi esse recurso que elas utilizaram, mas foi esse método que elas utilizaram aqui, ó. Ela já está estruturada. Muitas vezes a gente nem precisa olhar por dentro. Você vê uma boa movimentação de trabalho durante o dia e vê as abelhas com uma estrutura dessa aqui, que você não vê só resina. Prestem atenção à noite, nas colônias fechadas. Observem o que elas deixam resina, deixam pontos de resina de marcação. É muito importante saber observar. Isso tem a ver com o sistema de inteligência daquela colônia e que está funcionando. As equipes certas estão se reorganizando e trabalhando da forma correta. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixe um comentário aí embaixo e assim que for possível estarei respondendo. É isso aí, meus amigos, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado, até mais, valeu, estamos juntos, um abração.